Boa noite. O nosso trabalho é sobre o sistema nervoso. Quem compõe o grupo é a Camila, a Daniela e a Graziela. Eu irei falar sobre células-tronco na terapia de lesões espinhais. Bom, sabemos que ainda não temos a regeneração espontânea do sistema nervoso após a perda de neurônios ou axônios. Porém, a gente pode apenas ter uma melhora significativa, né? Atualmente, temos muitos cientistas à procura dessa recuperação medular, porém a grande maioria sem sucesso. Durante a minha pesquisa, eu encontrei um grupo de neurocientistas que estavam desenvolvendo moldes tridimensionais, que podem ser compatíveis com tecidos vivos, que um dia pode tratar lesões na medula espinhal. O molde tridimensional, que é esse que está no meu primeiro slide aqui, ele é um modelo de hidrogel que é feito a partir de máquinas de impressão em 3D. O experimento foi testado em ratos de forma em que eles pegaram esses moldes feitos na máquina, preenchendo com células-tronco, que serão capazes de gerar neurônios, e as implantou nos ratos. Depois de alguns meses do experimento, o tecido novo havia crescido no local da lesão, reconectando as partes separadas da medula e permitindo aos roedores recuperar parte no movimento das patas traseiras. Essa outra pesquisa que eu encontrei também fala sobre células-tronco, onde elas migram para o local do tecido lesionado e elas produzem fatores que podem ajudar na proteção dos neurônios. Nessa pesquisa, eles usaram primeiro células-tronco adultas, obtidas da medula óssea, né? Depois eles usaram células-tronco embrionárias, pois elas têm a capacidade de se diferenciar em quase todos os tecidos. Essas células embrionárias, elas foram geneticamente modificadas para expressar em grande quantidade o fator de crescimento fibroblástico, e para ativar esse fator de crescimento é necessário a administração de antibiótico denominado doxicilina, acho que é isso, esperando assim a sobrevivência neural e regeneração dos axônios. Além da parte motora, eles esperam recuperar a parte sensorial, com tese em andamento que usa a terapia celular para direcionar o crescimento das fibras sensoriais na medula espinhal, de modo a estabelecer as conexões corretas e assim recuperar algum dos circuitos sensório-motores. No caso específico dessa pesquisa, o modelo de lesão provocada nos animais é diferente. Em vez de lesionar as raízes motoras, o procedimento é realizado nas raízes dorsais da medula. Isso gera um problema específico, que é a reentrada dos axônios no sistema nervoso central. É uma região um pouco propensa à regeneração. As glias, que são as células que dão suporte e nutrem os neurônios, secretam moléculas que inibem o crescimento axonial. Bom, apesar de tudo isso, os pesquisadores sabem que estão longe de uma prática clínica, pois nos ensaios com modelo animal, os pesquisadores constataram que os sinais de recuperação funcional começaram a aparecer cerca de 8 semanas após os procedimentos. Para que isso pudesse acontecer, eles lançaram mão de mais de uma estratégia, que foi a reconexão anatômica entre o sistema nervoso central e periférico. Os cientistas utilizaram também uma cola biológica que foi desenvolvida no Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, gerando assim a possibilidade de os axônios seguirem em direção ao músculo-alvo. Porém, os pesquisadores eles esclarecem que nos seres humanos a distância a serem vencidas pelos axônios são bem maiores que em ratos. Então, eu tentei trazer para vocês uma curiosidade que eu já tinha, né? Uma coisa mais interessante, que é o que acontece com o nosso corpo quando vomitamos. Eu achei bem interessante a gente trazer isso, né? Porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo. E a gente vai ter bastante disso no nosso dia a dia como enfermeiros, né? A gente vai ter muito contato com isso também. O vômito ele vai estar associado a vários tipos de patogenias, né? Então é muito importante a gente saber o que vai acontecer no nosso organismo, né? Para a gente poder tratar o vômito. À vista disso, podemos falar que o vômito é uma das formas do corpo humano mostrar que algo não vai bem em seu funcionamento. É também um mecanismo de defesa controlado pelo cérebro, que expulsa algo que incomoda o organismo. À vista disso,
podemos falar que o vômito é uma das formas do corpo humano mostrar que algo não vai bem em seu funcionamento. É também um mecanismo de defesa controlado pelo cérebro que expulsa algo que incomoda o organismo. Nós temos uma região no nosso cérebro, no quarto ventrículo, em que existe o centro do vômito, que pode ser chamado também como a zona do disparador do quimiorreceptor. Essa zona contém os receptores para dopamina, serotonina, opiáceo, acetilcolina e a substância P, que facilita processos inflamatórios, vômito, ansiedade e nocicepção, que é a resposta da dor. O centro do vômito se localiza fora da barreira hematoencefálica, que, como já vimos, é muito importante, pois ela é uma estrutura de permeabilidade altamente seletiva, que protege o sistema nervoso central de substâncias potencialmente neurotóxicas que estão presentes no sangue. E então, as drogas e as medicações podem agir com facilidade nesta área para estimular e provocar o vômito, quanto também pode inibir essa área para impedir o vômito. Então, eu achei bem interessante essa parte do centro do vômito estar na parte de fora da barreira hematoencefálica. E depois de pesquisar mais, vi que faz muito sentido ela ficar na parte de fora, pois a barreira protege das toxinas. Então, esses sinais de que há toxinas no nosso corpo conseguem chegar ao nosso encéfalo para induzir o reflexo de expulsão dessa toxina. Nós passamos por algumas etapas para vomitar. Primeiro, temos a estimulação do centro do vômito, em que ativa o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Após a estimulação do nosso sistema parasimpático, temos um aumento da saliva, seguido de uma respiração profunda, para que não aspiremos o vômito aos nossos pulmões. Logo, temos uma diminuição da pressão do tórax e do abdômen. Temos a estimulação dos músculos para contrair e expelir resíduos estomacais e também a ativação do sistema nervoso simpático, que vai conduzir a transpiração, palpitação e frequência cardíaca rápida. Nós temos algumas entradas para a estimulação do vômito, sendo elas entradas do sistema vestibular da orelha interna, que são transmitidos através do oitavo nervo craniano ou do nervo vestíbulo coclear e são envolvidos no enjoo, que causa náusea e a gente vomita. O 10º nervo craniano, ou nervo de vagos, também levam sinais ao centro do vômito quando se tem estímulos ou irritações na parte traseira da garganta ou da faringe. Já na radioterapia, quimioterapia e a gastroenterite, os receptores 5-HT são ativados e conduzem a vomitar pela transmissão de sinais ao nosso cérebro através do nervo vago. Então, é isso que acontece no nosso corpo quando a gente fica doente, né, que a gente vomita. São essas as etapas que nós passamos. Oi, gente, meu nome é Camila e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que acontece no sistema nervoso dos idosos. Por que eles ficam mais fracos, mais debilitados comparado com nós que somos jovens. Então, o sistema biológico mais comprometido com o envelhecimento é o sistema nervoso. O envelhecimento compromete tanto o sistema cardíaco, o sistema respiratório, ele vai comprometer um pouco de todos os sistemas, mas o que mais fica comprometido é o sistema nervoso, que é responsável pelas sensações, pelos movimentos, pelas funções psíquicas e pelas funções biológicas internas, né? Com o envelhecimento, o sistema nervoso apresenta algumas alterações. Ele reduz o número de neurônios. Vai aparecer a redução na velocidade de condução nervosa, a redução da intensidade dos reflexos, a restrição das respostas motoras, do poder de reação e da capacidade de coordenação. Então, como a gente sabe, a gente tem um grande número de neurônios no nosso sistema nervoso e o envelhecimento reduz esses números de neurônios. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, quando a gente chega lá na terceira idade, a gente já não tem esse número de neurônios que a gente tinha quando a gente era mais jovem.
Então, isso vai debilitar as outras funções do nosso corpo, principalmente as funções que dependem do nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso não tem capacidade de regeneração. Sendo assim, entre os nossos 20 e 90 anos de idade, o córtex cerebral experimenta perda de 10 a 20% de massa cerebral, podendo ocorrer em outras partes do cérebro prejuízo de até 50%. Assim, à medida que o cérebro envelhece, a atividade bioquímica, ou seja, os neurotransmissores, são afetados frequentemente. Desta maneira, com o envelhecimento normal, ocorre decréscimo no número de células nervosas, podendo ocorrer variações com uma mínima perda celular em uma região e prejuízos mais pronunciados em outras. Ou seja, uma pessoa ela pode perder o mínimo de massa cerebral em uma parte do cérebro, mas em outra parte do cérebro ela pode perder 50% de massa cerebral, ou seja, metade, né? E isso vai de pessoa para pessoa, não é um padrão. Algumas pessoas podem perder o máximo de massa cerebral em maiores partes do cérebro, outras perdem somente o mínimo de massa cerebral em várias regiões do cérebro, e assim vai. Segundo alguns estudos, o declínio é mais precoce nas mulheres do que nos homens. Então a mulher vai perder mais massa mais rápido do que os homens, né? E esse envelhecimento também gera algumas mudanças cerebrais, que incluem depósito amiloide nos vasos sanguíneos e células nervosas, aparecimento de placas sêniores, menos frequentemente em emaranhados fibrilhares, mudanças nos neurotransmissores, principalmente os dopaminérgicos, diminuição da produção de acetilcolina, atrofia da plasticidade de receptores, redução da função desses receptores e a função colinérgica diminuída, né? E eles também chamam a atenção de que o fato de fazer exercício físico ajuda muito, né? Então, assim, quanto mais exercício físico a gente fizer desde novo, quando a gente for envelhecendo, a gente vai ter, né, a massa mais reforçada. Então, isso vai ajudar muito a não diminuir tanto as nossas funções. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho sobre o sistema nervoso, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, sendo a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena suas ações voluntárias e involuntárias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aproveitado bastante. Espero que uma dessas curiosidades que a gente passou, né, também tenha sido uma curiosidade de vocês. E que o trabalho tenha sido bem explicativo e de fácil entendimento. Muito obrigada!